Olá, aqui é Givanildo Vitor, estou no desafio 30 dias para alta performance, onde eu estou tirando um dia e parando para gravar um vídeo para você de algo que já mudou minha vida. Hoje vamos responder mais uma pergunta que veio do Facebook, da Montes Wanda, que ela faz a seguinte pergunta: como delegar essas tarefas com a equipe é um dos maiores problemas dos gestores, um dos maiores fracassos dos gestores. E essa pergunta ela veio através do vídeo Ciclo do Gestor Extraordinário. Se você também quiser entender, quiser rever o vídeo, fique à vontade, é só voltar e procurar ele. E hoje eu vou responder a pergunta da seguinte forma: Montejana, é o seguinte, e você também que tem essa dúvida. De fato, gestor, ele não é líder. Gestor, ele faz gestão sobre algo. Liderança é uma das competências que tem que ser agregadas aos gestores. Infelizmente, no mercado, temos muitos gestores que não são líderes. Então, esse é um primeiro problema que já cria uma barreira muito grande no processo de delegação de atividades. Então, eu vou explicar para você 4 pontos básicos de você fazer um processo de delegação, de como tem que se fazer o processo de delegação e o principal de tudo, o gestor ele precisa ter o perfil de liderança. Não adianta tudo que eu passar para você se o gestor, na realidade, ele é conhecido como chefe, que se tem essas diferenças, líder, chefe, que eu ainda vou gravar um vídeo para explicar um pouco essas diferenças, mas se o gestor for aquele chefe ferrunho, aquele que é bem mão de ferro, aquele que é duro, então, se ele for um tipo desse, de fato o problema não é o processo com a equipe, o processo é dele. A empresa tem que tentar resolver o problema dele. A empresa tem que tentar resolver o problema dele comportamental, tentar resolver essas competências para não prejudicar a equipe. Então, eu vou lhe explicar primeiro o seguinte: delegar não é mandar e nem pedir. Eu hoje estou num estado de trabalho que, para mim, delegar é induzir. Então, não adianta hoje eu chegar e simplesmente mandar, eu chegar e simplesmente pedir para a equipe. A equipe ela tem que estar em prol de um só objetivo. Qual é esse objetivo? O objetivo macro da empresa, o objetivo macro daquela atividade que ela está fazendo, o objetivo do setor. A equipe ela tem que ter visão em conjunto, tem que ter visão de equipe, tem que ter visão de time. Ela tem que ter visão conduzida em um caminho onde justamente o líder, o gestor, que tem que guiar por esse caminho. Primeiro ponto, a equipe tem que estar do lado da gestão. Então, não adianta, um dos grandes problemas que se tem hoje em dia, e eu falo por mim, que eu já presenciei, eu já vivi, é que as equipes, elas criam uma divisão muito grande com a gestão. Então, quando você chega em determinadas empresas, em algumas equipes, que são divididas, gestor e equipe, parece que estão em confronto constantemente. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido pelo gestor. O gestor que tem que resolver essa situação. Ele tem que trazer o time dele para a empresa, ele tem que trazer o time dele, ele tem que ser, na realidade, um intermediário, que ele vai estar ali entre o meio da empresa e da equipe. E ele tem que alinhar os objetivos macro da organização com as diretrizes que ele vai dar para a equipe. E com isso, ele formando, aí sim ele vai começar a avisar o cenário macro, que é os objetivos gerais da organização. Então, o primeiro ponto, a equipe ela tem que estar em prol do jogo. Não adianta você ter 1 ou 2 pessoas que não estão jogando, que estão ali em campo só fazendo número. Então, a equipe como todo tem que estar em prol do processo. Então, quando eu falei a questão de indução, é justamente hoje. Aí eu vou falar agora o segundo ponto, que é você identificar o perfil de cada integrante da sua equipe. Então, Montes Wanda ou quem estiver escutando, não adianta simplesmente pegar a atividade e jogar a atividade na pessoa. Você tem que entender o teu time, quem é cada integrante do teu time, para poder o quebra-cabeça se fechar. Não adianta agora, eu vou dar um grande exemplo para você, simplesmente você chegar com atividade, eu vou dar uma suposição, você pegar uma atividade de Excel e dar para uma pessoa que não gosta, não tem habilidade. Simplesmente ela pode até fazer a planilha, pode até fazer a atividade, mas ela não vai fazer com aquele algo a mais. Ela não vai entregar o bolo daquele jeito, ela vai fazer o bolo. E fazer o bolo por bolo tem muitas empresas. Qual o diferencial das grandes empresas que trabalham de renomes nacionais? É que ela entrega o bolo, aquele bolo diferenciado. Então, o funcionário ele tem que entregar a atividade diferenciada. Ele tem que ser aquela pessoa que ele vai fazer com amor. Tem que ser aquela pessoa que ele vai fazer porque ele está envolvente com a equipe, ele está envolvente com o gestor, ele está envolvente com os objetivos da empresa. O segundo ponto é, você tem que identificar. Então, só recapitulando, no primeiro ponto que a gente falou, a equipe ela tem que estar envolvida com os objetivos macro da organização, da gestão e da sua atividade. No segundo ponto, você tem que saber
cada ponto da sua equipe. Quem é cada um? Quem é aquele que tem uma habilidade analítica? Quem é aquele que tem habilidade de gestão? Quem é aquele que tem habilidade de persuasão? Quem é aquele que tem habilidade de liderança? Você tem que saber dentro da equipe quem é cada pecinha, para depois fechar o quebra-cabeça. E o terceiro ponto é ter clareza nas atividades. Então, quando você for delegar algo, antes de delegar, você tem que sentar com o funcionário, você tem que fazer um brainstorm com a sua equipe. Você tem que sentar com a pessoa que vai receber a atividade e conversar. Então, vou voltar para o ponto 1, quando eu falei de indução, porque hoje eu estou num estado de flow que eu não necessariamente eu chego para a pessoa e dou, e mando ela fazer uma atividade. Eu sento com ela, eu negocio, eu monto o método, o processo para alcançar o objetivo. Então, quando geralmente eu chego na mesa com a minha equipe, eu não chego mandando nada e nem simplesmente jogando alguma coisa na mesa, não. Eu mostro à equipe qual é o nosso objetivo macro da empresa, do setor da atividade, ou no caso com a pessoa, e vou destrinchando com ela o melhor processo, o melhor método para a gente chegar. Então a gente começa, quando passa uma atividade, ela acaba que, quando ela se envolve com aquela atividade, claro, alinhado com com o segundo ponto que a gente falou, que é com as habilidades, alinhado com as habilidades dela, alinhado com a visão do todo que ela está tendo, ela começa a destrinchar a tarefa em conjunto. Então você passa a induzir a pessoa a fazer atividade. Então por isso que eu falo, vou repetir novamente, para mim, hoje, delegar não é mandar e não é pedir. Delegar para mim é induzir a pessoa a fazer aquela atividade. Então, eu necessariamente não vou dizer a você, isso é um perfil que eu tenho, eu não estudei sobre isso, eu simplesmente comecei a entender que a pessoa, ela faz algo melhor quando ela é própria induzida a fazer aquilo, de uma forma que ela está envolvida dentro daquele projeto, daquela atividade. E o quarto ponto e último é, como eu falei antes de começar, o gestor tem que ter perfil de líder, tem que ter carisma, a equipe tem que estar com ele. Então, não adianta agora, nesse exato momento, você chegar e querer mandar, querer impor a sua equipe a algo. Você tem que saber delegar. Você tem que saber ter equipe na sua mão. Então, recapitulando mais uma vez, primeiro ponto, a equipe ela tem que estar envolvida com o todo, ela tem que estar envolvida na mesma causa, alinhado com os objetivos macro. No segundo ponto, você tem que identificar o perfil de cada um, tem que saber qual é o perfil de cada um, para depois você montar o quebra-cabeça. No terceiro ponto, você tem que ter clareza nos seus objetivos, você tem que sentar com a sua equipe, montar um método, montar o processo, até alcançar aquele objetivo macro. E no quarto ponto, você tem que ter carisma. A tua equipe ela tem que estar com você. E não tem outro método, minha gente. Não tem, é infalível. Quando você tem carisma, você gera um gatilho de reciprocidade. A pessoa automaticamente ela vai ter que também te responder com carisma. Você acaba trazendo aquela pessoa para você. Então, isso não são simplesmente técnicas, método. Carisma faz parte de um gatilho mental poderoso. Então, quando eu comecei a aprender alguns gatilhos mentais, quando eu comecei a estudar mais persuasão, eu comecei a entender mais como que as pessoas elas se envolvem dentro das áreas, dentro das empresas, como trazer aquela pessoa para ela dar o algo a mais, para ela entregar mais. Então o processo de delegar ele não é difícil. Ele tem que estar com os objetivos macro da organização e com as habilidades da sua equipe. Quando você consegue juntar os dois, aí vem a explosão, aí vem aquelas pessoas que estão sempre dando algo a mais. Geralmente as equipes diferenciadas, ela tem um perfil de gestor coach extraordinary. Então acaba que ele começa a trazer técnicas que agrega diretamente a equipe. E agora eu vou dar uma dica bônus. Para quem estiver cadastrado na minha lista VIP, eu vou mandar um checklist de delegação. Como é o processo de delegação? É um checklist prático que você, antes de delegar, você segue aquele passo a passo que você começa a trazer o processo de delegação para o teu lado e não como inimigo. Então você começa a trazer para dentro de você um processo que na cabeça de muitos é um bicho. Você começa a trazer para tornar-se algo natural. Quem estiver na minha lista VIP vai receber esse checklist. Quem é que está agora? Quem já baixou o e-book, com certeza está na minha lista VIP. E quem não estiver, abaixo desse vídeo, eu vou deixar um link muito especial. Givanildo, por que ela está VIP? A lista VIP, na realidade, são para as pessoas que realmente estão engajadas no nosso programa, que é justamente o profissional de alta performance. Aqueles que querem, de fato, depois dos 30 dias, aqueles que querem receber mais dicas, aqueles que quiserem receber dicas bônus. Então, todas essas pessoas eu estou reunindo em uma lista VIP, onde eu, independente do desafio, quando terminar, eu vou me comprometer a passar conteúdos semanais, a enviar conteúdos semanais, onde a gente vai manter contato diário. Eu pretendo ficar durante muitos anos mandando conteúdo para vocês.
Tudo que eu souber, tudo que eu for compartilhando, que eu for aprendendo, o que eu for vivendo na prática, eu vou compartilhando com vocês das minhas técnicas, métodos, sacadas que eu tenho diariamente. Então, nessa lista VIP, são as pessoas que vão receber esse material. E é privilegiado, que tem muita coisa que ela é minha. Eu estou compartilhando com vocês. Eu garanto que não tem aí em qualquer lugar. Então, pessoal, muito obrigado. Montes Wanda, muito obrigado também pela sua pergunta. Qualquer dúvida, sugestões, as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Muito obrigado e vamos junto!